Olá, muito boa tarde, estimados alunos, cada um de vocês. Sejam bem-vindos para mais uma aula nesta tarde. Hoje, dia 23 de abril de 2022. Eu sou o pastor Erison e nós estamos aqui hoje acompanhados pelos nossos alunos, o Ezequiel e o Gabriel, em nossa aula, aqui pela sala do Como Space. E nós vamos dar início a esse nosso encontro. O tema do nosso assunto de hoje vamos passar a segunda parte da aula. Cadê? Deixa eu colocá-la aqui. O credo apostólico, o primeiro artigo, né, pela lição 16, a segunda parte da lição 16. Né? Nós estudamos na semana passada a primeira parte dela e hoje vamos encerrar esse assunto com a correção das atividades também. E nós queremos iniciar esse momento de estudo invocando o santo nome do Senhor e orando a Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, Criador dos céus e da terra, Tu nos criaste assim como somos e nos deste tudo quanto necessitamos para o corpo e a vida, bem como o Senhor para nos proteger e guardar de todos os males. De modo muito especial, nos deixaste o Teu Filho Jesus Cristo, que na morte e ressurreição na cruz do Calvário se tornou o nosso Redentor, e pelo santo batismo, Tu nos une à Tua família da fé. Tudo isso, Senhor Deus, Tu fazes não porque sejamos melhores do que ninguém, mas porque és um Deus bondoso, um Deus amoroso e misericordioso. E nós queremos, Senhor Deus, no estudo aprofundado da Tua palavra, poder Te honrar o nome, glorificar a Tua majestade e Te servir todos os dias até que Cristo volte no dia derradeiro. É em nome dele que assim nos colocamos em Tua presença, suplicamos o Teu cuidado e louvamos a Tua proteção. Amém. Amém, turma? Amém. Isso, que beleza. Muito bem, só para que nos acompanhem em casa, vocês estão aí também pela sala, deixa eu confirmar, pela sala vocês estão vendo exatamente isso. Né? Nós já estudamos, como eu falei com vocês, e aqui vou repetir para quem está nos acompanhando, a primeira parte da explicação de Lutero ao Credo fala da criação de Deus em nossa vida, o que Deus fez em mim. Né? Tudo o que eu sou, o meu corpo e os seus sentidos, a habilidade de relacionar-me com o meu corpo e com o mundo. Né? E o Senhor ainda agrega outras coisas em nossa vida. Quando nós nascemos, viemos ao mundo pelados, né? Sem roupa, sem nada. Desde os nossos pais até tudo o que nós temos hoje e ainda o que o Senhor acrescenta ao longo da nossa vida é presente dos céus. Nos protege contra todos os perigos e também nos guarda do maior de todos os males, né? A tentação do diabo e também da condenação eterna. E Deus faz isso por nós, não porque sejamos melhores ou merecedores das coisas que Ele nos dá, mas faz porque Ele é bondoso, né? Porque Ele é misericordioso, porque Ele é Pai, como disse Jesus. Né? Jesus quis deixar bem claro que esse eterno Criador quer ser o nosso Pai e quer que nós nos dirijamos assim com Ele. A gente vai aprender isso lá na oração do Pai Nosso. Né? E qual é a minha resposta diante de todas as coisas que Deus faz? Já que Ele não espera nada de mim, Ele me dá, né? Como dá a mim, Ele dá também àquele que é pagão, aquele que é ateu, aquele que não confia no Senhor. Porque eu não sou como esses, eu agora quero dar a minha resposta ao Senhor. E qual é a minha resposta? Está aqui, né? Dar-lhe graças, louvor, servi-lo, obedecer-lhe, né? Como um testemunho, um voto da minha parte para o cuidado de Deus. Muito bem, isso vocês já estudaram, né? Já ficou claro aqui. Na semana anterior nós falamos sobre a história de José, né? Toda a trajetória de José e especialmente no final da sua vida, no final do livro, né, de Gênesis, quando José está reunido com a sua família e o seu pai, Israel, ele morre, né? José vai sepultá-lo. E quando já não tinha mais a presença do pai,
os irmãos ficaram com medo de José se vingar deles, por tudo o que haviam feito, vocês se lembram bem, né? Nós estudamos e vimos que o José afirma aos seus irmãos: olha, eu não estou no lugar de Deus. De fato, vocês intentaram mal contra mim. Só que Deus me protege, Deus me guarda. Talvez a gente se ouvíssemos isso de uma outra pessoa, poderíamos até duvidar, mas é o próprio José quem fala, né? O Senhor me protege e o Senhor me guarda. Tudo que vocês tentaram contra mim, Deus transformou este mal em bem. E é por causa do que vocês fizeram, Deus mudou a nossa história para que hoje não estejamos ou estivéssemos, né, mortos de fome. Esse é o testemunho para os seus irmãos. Ou seja, não adianta tentar maldade contra aqueles que são guardados pelo Senhor. E nós somos guardados pelo Senhor também, né? E aí, então, na sequência do nosso estudo, nós estamos olhando no caderno, né, alguns desses tópicos. Deus sustenta o mundo, e aí nós vimos isso lá no Salmo 36, 5 e 6, que diz, né? O Senhor, ó Senhor Deus, o teu amor chega até o céu, e a tua fidelidade, deixa eu aumentar aqui, vai até as nuvens, né? A tua justiça é firme como as grandes montanhas, e os teus julgamentos são profundos como o mar. Ó Senhor Deus, tu cuidas das pessoas e dos animais. O salmista, então, neste Salmo 36, ele faz um hino de louvor ao cuidado que Deus estabelece com toda a criação. É isso que eu pretendi mostrar aí com essa imagem, né? A mão de Deus nos lugares onde nós não alcançamos, dando ordem e dando harmonia a toda a criação, né? Deus dirige todas as coisas, né, e cuida de todas as criaturas, por isso nada acontece por acaso. Essa é uma confissão de fé. Assim como ele cuida do mundo, ele também cuida das nossas famílias, né? Como alguém disse, nele vivemos, nos movemos, existimos, e alguns dos poetas de vocês disseram, nós também somos filhos dele. Interessante isso, irmãos, que lá em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo está na cidade de Atenas, né? E é aquela história em que ele aproveita a oportunidade, nós estudamos sobre isso, né, o conhecimento de Deus, lá atrás, né? Quando Paulo está lá em Atenas, e ele, na cidade, começa a perceber a idolatria do povo. Mas ele fala, olha, os antepassados de vocês, os poetas de vocês, reconhecem que a nossa vida não está ao acaso. É um Deus Criador que cuida de nós. Então, esse Deus Criador que cuida de nós, diz o apóstolo Paulo, eu o conheço e eu vim aqui para falar dele para vocês. E é a partir desse interesse do povo grego que o apóstolo Paulo começa a explicar sobre o amor de Deus e a ressurreição de Jesus. Por isso aqui o nosso texto, né, vem falando, a minha vida e a de todos os seres humanos e a vida das criaturas depende de Deus. Ele está perto de você, todas as criaturas existem, vivem e se movimentam porque Deus o permite. Tá? Aqui está tranquilo, certo? Meninos? Posso continuar? Vou avançar então. Aqui é assunto novo. Obrigado. Aqui é assunto novo, tá? É assunto de hoje, então. Deus dá o necessário para a vida, né? Quando nós dizemos ali naquele texto, né, da explicação de Lutero, eu creio que Deus me dá vestes, calçados, comida e bebida, casa, lar, esposa, filhos, campos, gado e todos os bens, né? É entender que Deus não nos deixa faltar nada. Deus nos provê o quanto necessitamos para a alimentação. E aqui, olha, lá em 1 Pedro 5,7. Quem pode ler para mim? Ezequiel. Bem alto. 1 Pedro 5,7 na tela. Isso. Eu não consigo ver na tela. E agora? Deixa eu ver na Bíblia.
Oi? Pastor, quer que eu leia? Eu tô conseguindo ver na Por tela. favor, pode ler então. Ok. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Muito bem. Então, entreguem. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo. É justamente na sequência desse texto, ele vai falar também do cuidado com a própria vida. Deixa eu voltar aqui. O cuidado com a própria vida e contra as ciladas do diabo. Né? Aquele texto, sejam sóbrios e vigilantes, o diabo anda em derredor. Mas antes disso, de palavras de alerta, né? Ele traz esse conforto. Entreguem suas preocupações a Deus. Tá? E não ao diabo. Não entregue as suas preocupações a si mesmos, né? Não coloque as suas preocupações sobre quem não pode dar solução para elas. Coloquem as suas preocupações em Deus, porque Ele pode dar solução às suas preocupações. Né? Então Ele cuida de vocês. Paulo está falando isso para um povo cristão que estava disperso na Ásia Menor, né? Lá no Oriente. Então, vamos ouvir mais um pouquinho aqui, lá pelo salmista, Salmo 145, 15 e 16. Alguém consegue ler? Quem consegue, pode ler, por favor. Eu consigo. Calma aí, deixa eu voltar. Aí. Calma. Aí. Posso ler? Pode. Todos os seres vivos olham para Ele com esperança, e Ele dá alimento a todos no tempo certo. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso. Ele satisfaz a todos os seres vivos. Isso. Percebe que esse cuidado de Deus, ele não se limita ao cuidado à vida humana. Ele cuida de toda a natureza, né? Como a gente está vendo aqui. Deixa eu me colocar aqui em outra posição. Ele cuida de toda a natureza. Jesus fala a respeito disso no capítulo 5 de Mateus, quando ele está dando o Sermão do Monte, e ele vê ali ao redor dele muitas pessoas preocupadíssimas, né, com o alimento, com a roupa, né, alguns deixando de ir para a igreja, porque pensavam que se deixassem de trabalhar ou de se ocupar com as coisas que precisavam, né, isso iria faltar a elas. Então Jesus fala assim, olha, o meu pai cuida das aves do céu. Ele cuida das flores no campo. Né? Percebem-se os animais, as aves, se eles plantam, se eles guardam em celeiros. Não, não fazem nada disso. E eles passam fome? Não. Também o meu pai guarda cada um deles e lhes dá o sustento a cada dia. E aí Jesus pergunta, vocês se acham valendo mais ou menos do que as plantas ou do que as aves? O nosso valor aos olhos de Deus é maior ou menor do que o das aves e das plantas, Ezequiel? Maior. Maior. Maior quanto? Muito maior. Não vou botar você nessa pergunta. Muito maior. Nós falamos já há 2 semanas, né? Os anjos adorariam, os anjos, assim, anseiam ocupar o lugar que o ser humano ocupa no coração de Deus. Porque esse lugar é tão especial, tão maior, né, que ele colocou a vida de Cristo em troca para nosso resgate. Vocês conseguem mensurar quanto seja isso? Acho que não, né? Vocês terem uma noção do quanto Deus nos ama. Né? Ele deu a vida de Cristo para que nós, de fato, fôssemos dele eternamente. Ô pastor, Sim, pode falar. Deus nos ama tanto, até os... Ele ama tanto que deixa até as pessoas que não acreditam nele vivos. Ótimo, muito boa reflexão, né? É um ato de amor e de misericórdia de Deus, sim. Porque Se ele não ama... amasse a gente, ele poderia muito bem, sei lá, matar e exterminar todos que não confiam nele, nessa palavra. Exato, Gabriel, muito bem colocado, né? Se Deus de fato não nos amasse, ele exterminaria, faria uma nova criação, né? Mas ele nos ama e ele quer cuidar de nós. E aqui mais um texto. Quem consegue ler? Salmo 91. Ah, sim. E aí pegamos a parte do que Deus acrescenta em nossa vida, né? Nós acabamos de falar. Então Deus cuida de nós,
nos protege, nos cuida, nos alimenta, e assim também faz com as aves e com os demais elementos da criação. Mas a gente precisa entender, então, e valorizar que nós temos um lugar especial no coração do Senhor, né? Que é esse de que Ele não vai deixar faltar nada. Então, a nossa resposta de gratidão, que a gente vai falar lá no final de novo, deve ser constante, né? Deve ser intensa, porque Deus nos amou tanto que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E aqui nós estamos falando sobre o cuidado e a proteção de Deus. 2 textos aí para a gente dar uma olhada. Salmo 91, 10 e 11 e Romanos 8, 28. Quem lê Salmo 91? Ezequiel, tu quer ler? Sim. Por favor. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Isso. Este salmo, ele é... Este salmo, ele é muitas vezes atribuído ao próprio Jesus, né? Se vocês vão lembrar agora, acho que não, mas eu vou contar a história para vocês. Na história de Mateus, capítulo 4, também os outros evangelistas, na tentação de Jesus, quem lembra essa história? Eu lembro. Lembra, Gabriel? Lembro. Tá. Na tentação de Jesus, o diabo aparece, né, e por 3 vezes ele faz tentações a Jesus. Na tentação, na segunda, na tentação em que ele aparece provocando Jesus para que Jesus se lançasse, né, do alto de um prédio, do alto da torre do templo, né, do pináculo, a ponta do templo, lá de cima, para que todos que o vissem, né, reconhecessem a sua majestade, a sua autoridade. O que o diabo utiliza para enganar Jesus? Esse texto, Salmo 91. Olha, né, lembrem, por várias vezes Jesus foi tentado e falou assim, olha, está escrito, está escrito. Aí o diabo falou assim, você sabe ler a Bíblia? Eu também sei, né? Aí ele fala assim, olha, lembra que está escrito, né, que ao Senhor, aos anjos dará ordem para que não tropece, para protegê-la onde quer que você for, né, para que você não tropece em nenhuma pedra. E aí, né, o Senhor Jesus entende que o diabo está usando mal a palavra de Deus, né, querendo enganá-lo, e ele se defende dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Mas aqui, quando nós olhamos esse texto aplicado a nós, nós vemos aqui que o Senhor nos protege contra os desastres. E nós vamos ver isso. Essa história do lado aí diz muita coisa, né? Que história é essa que está aí ilustrada na tela? Ainda não? Daniel. Ah, muito bem. Romanos 8, 28. Gabriel, pode ler? Posso. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Isso. O que acontece, gente? Um texto, ele complementa a ideia do outro, tá? No primeiro está dizendo que o Senhor vai nos proteger para que nenhum desastre nos aconteça, tá? E que a violência não chegue perto da sua casa. Pode ser que aconteça desastres? Pode, né? Nós vimos acontecer recentemente aqui no Rio, lá em Petrópolis, né, diversas casas que foram destruídas por conta daquela enchente. Também aqui em Campo Grande, nossa região, no Rio, aconteceu inundações, né? Entrou água na igreja de um pastor, de um colega nosso em Nova Iguaçu, né? E aí? A violência não toca, né? Os desastres não acontecem? Podem acontecer. Não significa isso que Deus nos desampara. O que o texto do apóstolo Paulo aos Romanos está dizendo para nós? Que se o Senhor está conosco, até mesmo as coisas ruins, as coisas que nos entristecem, as coisas que nós podemos dizer assim, poxa,
De fato, a violência chegou na minha casa. De fato, o desastre chegou à minha porta. O apóstolo Paulo fala assim: também nessas horas, nós não precisamos entrar em desespero, porque todas as coisas cooperam para o bem. Então, ainda assim, o Senhor está trabalhando para o bem. Mas, pastor, como é que eu vou entender isso acontecendo lá quando a água está entrando na minha casa? É a hora de orar, de colocar a sua vida nas mãos do Senhor, né? Confiar nele. Esse é o desafio. Falar de confiança quando está tudo bem tem um peso. Falar de confiança quando está tudo dando errado conforme os seus planos tem um outro peso. Concordam comigo? Sim ou não? Quero ver se eu estou entendendo, se vocês estão me entendendo bem. Falar de confiança. Ah, eu confio em Deus. Tá bom. Mas eu estou dentro da minha casa, no meu ar-condicionado, com a minha cama, meu edredom, meu chocolate quente antes de dormir. Tá bom? Assim, eu confio? Confio. Aí quando, por exemplo, acontece uma chuva e caiu água na sua cama, né? O seu colchão ficou molhado e aquela noite você não vai mais poder dormir no seu colchão com cobertor geladinho, quentinho, né? Aí, Deus me abandonou, Deus me deixou aqui sozinho, Deus me deixou sofrendo, e agora o que eu vou fazer? Percebe? Isso que eu quero dizer, né? Confiança não é só nos dias bons. Confiança é especialmente para os dias maus. Deus sabe o tamanho da fé que Ele plantou no nosso coração. Muitas vezes, nós é que precisamos ser exercitados nessa fé, porque a gente tende a esquecer, né? Deus vai nos amadurecendo, Deus vai nos moldando, como se fosse um ferro, né, na mão do ourives, não, perdão, na mão do ferreiro, agora sim veio a palavra, na mão do ferreiro, para que essa peça, depois de muita pancada, fogo, né, lixa, ela saia dali uma bela de uma espada ou uma ferramenta, né, para trabalho. Então, é por meio das dificuldades que nós, muitas vezes, somos aperfeiçoados. E nisso, não significa que o Senhor tenha nos abandonado. Pelo contrário, Ele está nos fortalecendo, forjando, preparando a nossa vida, assim como Ele fez na vida de José. Lembram da história de novo, né? Muito bem. Vamos seguir. Aqui, compartilhei com vocês então a história de Daniel, né? A história de Daniel, para a gente dar uma lida nessa história rapidinho, o que ela nos diz. Vamos lá, para vocês vou ler rapidinho. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa, e no andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu a janela, ajoelhou-se e orou, dando graças a Deus. E ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Eu destaquei isso porque é tão bonito a gente ouvir de Daniel que ele orava, ele tirava tempo para a oração. Olha como isso agrada o coração do Senhor. Né? Eu gosto da minha esposa, mas eu não fico com ela. Eu gosto dos meus filhos, mas eu não tiro tempo para eles. Não estou com eles. De fato, isso é gostar? Né? Então, quando a gente gosta, a gente tira um tempo para estar com aquelas pessoas. Tira um tempo para estar com Deus. Então, Daniel fazia isso 3 vezes ao dia. Ele parava para conversar com o Senhor. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao Senhor, ao seu Deus. E então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. E eles disseram: Ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se façam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, a não ser ao Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade? E o rei respondeu: É verdade, sim. E a ordem deve ser obedecida. De acordo com a lei dos medos e dos persas, ela não pode ser anulada. Aí eles disseram ao rei: Mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com
A ordem, pois, ora ao Deus dele 3 vezes por dia. E ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel, porque o rei era amigo de Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: O Senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. E então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: Eu espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Deus estava preparando, a gente vai chegar mais à frente, Deus estava preparando o coração do rei. Deus já tinha preparado o coração de Daniel. Daniel já sabia o que estava, assim, confiava no Senhor para o que estava para acontecer, porque a ordem já foi dada anteriormente. Mas Deus estava com isso preparando o coração do rei. Olha só o que vem na sequência da história. Trouxeram então uma pedra e com ela taparam a boca da cova onde estavam os leões, e o rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas ele não comeu nada, nem se divertiu como de costume, e naquela noite não pôde dormir. Muito bem. Quando amanheceu, então, de manhã cedinho, ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz muito triste, porque ele já não esperava, né? Ele disse: Daniel, servo do Deus vivo. Olha como ele reconhece e chama Daniel. Servo do Deus vivo. Será que o seu Deus, a quem você serve, com tanta dedicação conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: Que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. O rei, então, muito alegre, mandou que o tirassem Daniel da cova. Assim ele foi tirado, e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com as suas mulheres e seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram, né? Essa parte aqui é bem forte, né? Muito forte essa parte aqui da história. Mas, enfim, acerca da história, o que vocês conseguiram compreender, captar sobre o que a gente está falando? Ezequiel, o que te chamou a atenção? Ezequiel? O que é que chamou a atenção? Gabriel, só para não ficar em silêncio, vamos lá, alguém fala comigo. Essa história aí, ela é muito legal. E, tipo, é que eu gostei da parte que, tipo, ele falou assim, acho que nesse 23, é o versículo 23. O rei muito alegre mandou tirar. Você tirou. Mas é uma parte que ele fala que tirassem o que Davi e que Davi tirasse o Davi Davi não, Daniel da cova e viu que ele não tinha acontecido nada com ele, que ele tinha confiado em Deus. E que isso mostra que aquilo que o senhor falou, que tipo devemos confiar em Deus nos momentos mais difíceis. Sim. Que é sempre que mostra confiança. Nos momentos mais difíceis, e se alguém te ajudar, que no caso é Deus. Exatamente, Gabriel. Então, é nos momentos de dificuldade que nós entendemos, né, como a fé, a nossa fé, ela se torna ativa. E como que, de novo, voltando aqui o texto que vocês têm aí na tela, né, como que
o texto de Romanos, ele se aplica. Todas as coisas trabalham para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ainda não conhece essa história, eu recomendo que leia, né, a sequência da história, porque Daniel, ele volta agora da cova dos leões, o rei reconhecendo e dando a ordem para que todos passem a adorar, né, o único Deus vivo como o Deus que Daniel segue, o Deus a quem Daniel serve. Então, como é que as coisas mudam de figura, né? Aqueles que são fiéis ao Senhor, olha Deus fazendo missão através da vida de Daniel. Certo? Deixa eu seguir aqui então. Mais um pouquinho. Mais um. Ok. Vamos aqui à próxima história, né? E tudo isso faz por sua paterna e divina bondade e misericórdia, né? Por que Deus me abençoa tanto, né? Ele faz isso sem mérito da minha parte. E olha só, Gênesis 32:10. Ezequiel, pode ler? Acho que Ezequiel está sem áudio. Pode ler então, Gabriel? Chuva. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando atravessei o rio Jordão, eu tinha apenas um bastão, e agora estou voltando com estes dois grupos de pessoas e animais. Isso. Quem disse Desculpa, isso, eu tô né? pensando bastante. Nada, tudo bem. Quem disse isso, né, foi Jacó, Israel, né, o pai de José. Ele está dizendo isso para seu irmão Esaú. Quando Jacó voltava da terra do seu tio, né, onde ele havia se casado com Lia e com Rebeca, né, ele agora voltava com seus filhos, ele voltava com seus bens, e ele se encontra com seu irmão, a quem ele, né, teria enganado. Né, a história mais ou menos passa por isso, né, mas é o seu irmão que havia abandonado, rejeitado o presente da bênção. Então ele está dizendo aqui agora, né? Eu não tinha nada e hoje eu tenho tudo isso que você vê. Então todas as coisas que nós temos, não porque nós tenhamos conquistado, mas é presente de Deus. Então Jacó enxergava isso, né, sendo servo do Senhor. Pois eu vou relacionar essa história que está ali, a figura de Jesus, com a próxima história. Salmo 103:13, tá? Deixa eu ver se o Ezequiel consegue ler, Ezequiel. Ezequiel? Não? Então eu vou ler. Pode falar. Dele tá falhando? Não entendi. Será que o microfone dele tá falhando? Deve ser por isso. Mas ele também nem comunica no chat, mas vamos seguir, tá? O Ok. Salmo 103:13 diz assim: Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. O que o salmista está reconhecendo? Que as dádivas, os presentes que ele havia recebido do Senhor, como cuidado, como proteção, né, como o, o, o cuidado diante de perigos e risco à própria vida, o salmista identifica, né, que o Senhor age com ele, assim como o pai cuida dos seus filhos recém-nascidos, né, dos seus filhos pequenos, protegendo, amparando, buscando alimento, suprindo, tá? O Senhor cuida daqueles que o temem, tá? Continuando então mais um pouquinho essa história, Lucas 7, 6 e 7. Esse é o centurião romano. O centurião romano, ele dá um testemunho muito bonito acerca da confiança e do poder que ele sabe que Deus tem. Vamos ler a história. Deixa eu buscar aqui. Volta. Aqui. Estou, rapidinho. Pode falar. Vou perguntar um negócio que vocês perguntar. Hoje é só eu e o Ezequiel, né, que vem. Por enquanto, só vocês dois, né? E o que acontece é que fica aqui minha palavra de alerta
aos que estão faltosos, tá? Continua valendo, gente, a presença na sala, as atividades como tarefa, né, expectativa que vocês façam. Não é porque vocês têm a liberdade de entrar na sala fora desse horário de sala de aula normal que vocês devam deixar para lá, porque tem os exercícios, né? Tem inclusive a avaliação, todo esse processo de aprendizagem tem que passar pela dedicação de vocês, tá? Então estar presente hoje, igual o Gabriel e o Ezequiel estão fazendo online, tudo bem. Vocês que não entraram na aula nesse momento, espero que vocês valorizem um próximo momento para poder estudar, tá? E não deixe isso repetir, não deixe virar rotina, tá bom? Então vamos lá. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum e havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem ele estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a Jesus, né, a ele, que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece, de fato, a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para Jesus. Olha só que interessante, né? Eles estavam querendo ajudar, ou estimulando Jesus a ajudar a este homem, porque este homem tinha feito um bem para eles. Jesus não nos ajuda por causa daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Então Jesus vai se aproximar, vai conhecer a história desse homem. Olha só, né? Eles pensavam que Jesus deveria ajudá-lo porque ele tinha sido bonzinho com eles. Jesus vai com eles, Jesus conhece, né? Mas ele se aproveita, Jesus aproveita a oportunidade para ensinar aqueles fariseus, aqueles judeus, mestres, líderes na sinagoga, né, o porquê que Deus faz as coisas, porquê que Deus nos socorre em nossas necessidades. E não é por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Vem então o ponto 6, versículo 6. Jesus então foi com eles, porém quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomode, pois eu não mereço que entres em minha casa. Eu acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem, e o meu empregado ficará bom. Olha só, esse homem não está agindo com demérito. Ele não está sendo arrogante com Jesus, né? Como ele é uma autoridade militar, ele sabe que existe hierarquia e que nenhum soldado conversa diretamente com o capitão. Mas as suas queixas são levadas a um capitão, a um oficial, por meio dos seus subalternos. E que ele fala: Senhor, não, o senhor é demais, o senhor é o próprio Deus. Vir à minha casa, atender o meu pedido? Não, eu não mereço. Dá uma ordem, não precisa se desgastar para vir até onde eu estou. Daí mesmo, eu acredito que a sua ordem tem eficácia. E aí, então, continua a história. Opa, deixa eu voltar lá. Volta a historinha. Isso. Aqui, segunda parte da história. Eu também, disse o oficial romano, estou debaixo da autoridade de oficiais superiores. E eu mesmo tenho autoridade, tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vá lá. E ele vai lá. E ele vai. Eu digo para outro: vem cá. E ele vem. E digo também para o meu empregado: faça isso. E ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. E então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o menino curado. Percebem como que Jesus demonstra, aproveita daquela fala do centurião romano para dar uma lição aos que estavam ali do lado, aos que achavam que Deus deveria fazer alguma coisa para alguém, porque eles eram merecedores, porque eles eram bonzinhos.
Tá? E o texto está dizendo que não, Jesus nos ama porque Ele é misericordioso. Agora, como é que eu posso agradecer pela bondade de Deus? Então nós temos aí, como é que eu posso agradecer? Diz lá o texto de Lutero: por tudo isso eu devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe. E isso é certamente verdade. Salmo 100, versículo 2, diz assim: adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. É o povo que vai para o culto, já no Antigo Testamento, é o povo cristão, que vai para o culto, e em seu culto, ele canta, ele adora o Senhor com alegria. Ir à igreja, ter a oportunidade de estar na casa do Senhor, ter a oportunidade de estar no catecismo, estudando com o pastor, é motivo de alegria. E não motivo de fazer com tristeza ou com o coração pesado. Porque nisso você não tira proveito nenhum e nem Deus se agrada desse tipo de atitude. Vamos seguir aqui. Salmo 112. Olha só o que diz o Salmo. Aleluia! Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, que não tem prazer em obedecer, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Então, olha, aleluia, feliz é aquele que ama o Senhor e tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Ao obedecer os mandamentos do Senhor, nós estamos agradecendo, nós estamos devolvendo a Ele o nosso reconhecimento e a valorização à sua palavra. Salmo 136, 1. Quem pode ler? Posso, pastor? Por favor. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Olha que coisa. Esse é um dos salmos que eu adoro, né? Deem graças ao Senhor. Ele é bom. O salmista está aonde para dizer isso? Está sob o cuidado do Senhor. Tá? O seu amor dura para sempre. Eu imagino esse salmista como uma pessoa idosa, né? Ou alguém que estudou a história do povo de Deus no Antigo Testamento e sabe que o Senhor cuida de geração em geração aqueles que amam o seu mandamento. Tem uma figura aí dessa senhora. O que ela lembra a vocês? Tem uma história bíblica por trás dela, ligada a ela. É a viúva? É a viúva? Vamos ver? Aquela viúva que só tinha pouco para dar. Mas Jesus viu que era muito. Mas Isso. Jesus falou que era muito. Era essa? Essa mesma. A viúva pobre, a oferta da viúva pobre registrada lá em Lucas 21, de 1 a 4. Vamos ler esse texto? Deixa eu buscá-lo aqui. E o pouco dela é muito. Que quer dizer, que o pouco que é pra gente, e o pouco que ela deu pra ela, na verdade, é muito. Porque é tudo que ela tem. Então, lê pra nós aí, então, Gabriel. Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo, e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre, que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram o que estava sobrando. Porém, ela é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Ela, tão pobre, né, deu tudo o que tinha para viver. Por que alguém, na sua pobreza, dá tudo o que tem para viver para Deus? Porque ela ama Deus e confia em Deus. Essa pessoa confia que o Senhor vai, né, continuar guardando a sua vida, continuar protegendo os seus dias, né? Então é uma maneira de nós agradecermos ao Senhor através das nossas o que ela estava fazendo? Ofertas, tá? Isso. A nossa oferta. Quando nós oramos ao Senhor e falamos assim: Senhor, planta no meu coração a confiança necessária para que eu oferte de uma maneira generosa e agradável aos teus olhos. E qual é a oferta que agrada aos olhos do Senhor? É aquela que é feita por último, lá no final do mês, com as sobras? Não. Você tentou conduzir tudo. Sobrou isso aqui. O que sobrou agora é seu, Senhor.
Não, então você não confiou no Senhor. Você ficou se apropriando do dinheiro, se apropriando dos seus bens, né? Acreditando assim, não, tudo está no meu controle, tudo está na minha mão. De Deus eu vou dar o que sobrar no final do mês. Né? Nisso há falta de fé. Nisso há um grave perigo que Deus alerta no nosso coração. Né? Quem é o seu Deus? Aonde se deposita o seu coração, a sua confiança, e isso se torna seu Deus. Isso é algo sério. Né? Pastor, Oi. tipo, o que eles deram, os ricos deram, era uma pequena parcela do dinheiro deles. E ela deu uma grande parcela do dinheiro dela. Ou seja, é tipo fração. Qual é maior? Um décimo ou dois, dois terços? Ou três terços? Um décimo ou 3/3. 3/3 é muito maior. 2/3 Exato. é maior do que um décimo também, né? Sim, dois terços também é maior que um décimo. Então, nisso, eu vou dizer mais. Além de que a oferta dela é generosa, né? Porque ela oferta proporcionalmente muito mais do que aqueles homens que colocavam grandes quantidades de recursos, né? Ela é especial porque ela oferta primeiro ao Senhor, tá? Esse é um aspecto relevante para a gente destacar aqui em nossa história. Atividades, tá? Vamos avançar um pouquinho? Então, atividades da lição, não é a lição 15, é a lição 16. Isso aí, exercício da lição 16, já corrigiu. Que beleza. Vamos lá então, turminha. Vocês têm aí no caderno de vocês, deixa eu ver qual é a página. Qual é a página? Não, 91 não. 88. 88. Achou? É, Achou também, 88. Ezequiel? Ezequiel? Ezequiel. Vamos lá. Sim. Ah, tá. Que bom que achou. Vamos lá então. Opa. Vou colocar aqui os textos. Salmo 145. Fica em qual dessas posições aqui do lado direito, pessoal? Hã? Fizeram esse trabalho? Eu não, pastor, eu não fiz, eu não fiz não. Não fez? Você preencheu os versículos? Não preenchi. Ah, tá. Preencheu os versículos, Ezequiel? Ezequiel? Então vamos lá. Salmo 145 está associado com qual texto? Ô, pastor, Oi. antes, eu posso, tipo, tentar adivinhar qual que é? Pode. Tá. 1 Pedro 5,7. Nós já estudamos ele na sala hoje. Eu acho que é o último, não sei. Acho que é o Vamos ver último. então? Então vamos ler. Vamos ver. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Né? Ezequiel, Salmo 103, 13. Qual desses do lado direito? 1, 2 ou 3? Dois. 2, vamos ver? 2, muito bem. Como um pai trata com bondade os seus filhos, nós estudamos ele também, assim o Senhor é bondoso para com aqueles que o temem. Né? Gabriel, último então, hein? 136, 1. 136 é o primeiro. E o último, eu acho que é o terceiro. Vamos ver? Primeiro. Não.
Poxa, Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Salmo 136, 1. Nós estudamos também em sala hoje. E o último, então, adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. o terceiro, o senhor acho que falou que o terceiro, o Salmo Ah, 136, era um salmo que eu gostava muito. E eu confundi ele com o Salmo Salmo 102. 100. Ah, tá. Eu achava que era o Salmo 100. Então vamos lá. Próxima atividade. Deixa eu botar aqui e ampliar um pouquinho mais. Tentar ver se facilita para vocês verem. Aí. Deus criou o mundo e cuida dele. Imagine se ele não fizesse isso. O que aconteceria? Imagine como seriam duas coisas sem o cuidado de Deus. Pronto. Essa é a atividade. Imaginar duas coisas sem o cuidado dele? É. Mas eu não entendi muito bem, tipo, em que sentido o cuidado dele? Sem o Como cuidado dele. seria, por exemplo, a violência sem o cuidado de Deus? Maior ou menor? Muito maior. O que seria, por exemplo, o abandono de filhos sem a proteção de Deus? Seria maior ou menor? Maior. Por quê? Porque se eles abandonassem os filhos, se Deus não alertasse a gente que ia abandonar os filhos, é uma coisa ruim e é um desrespeito ao quarto mandamento, Uhum. ia ter muito mais abandono. E. Não, quarto mandamento não. Mas é. Mas é. É porque eu confundi tipo, com família Quinto. e pai. Isso. Mas, tipo, se Deus não alertasse que isso é uma coisa ruim, teriam muito mais pessoas fazendo porque achariam que não é uma coisa ruim. Então fariam sem receio. Amor. Essa é a palavra. Exatamente. Né? Sem o medo do juízo, sem o medo de condenação. Isso. E aí a gente pode. Já botei duas coisas aqui que a gente poderia pensar. O que mais vocês pensam que seria muito ruim se Deus não estivesse tomando conta? Hum. Ah, já sei, o nono e 10º mandamento, que é A cobiça. a cobiça. Se Deus não tivesse no controle, como é que ficaria? As pessoas iam, tipo, iam, iam cobiçar mais do que, tipo, mais, sabe? Mais, porque é aquilo que eu falei, elas não teriam medo do. Medo não é. Elas não teriam. Medo. Medo. Temor, é. Isso, temor de fazer o errado, sabe? Exatamente, Gabriel. Bem colocado. Né? Então, a lei de Deus, nós aprendemos isso lá na lição 13, a lei de Deus ela serve como freio, né? Impedir que a maldade tome proporções maiores do que já estão sobre a vida da humanidade. Então, ponto 3, perdão. Deus também cuida de pessoas e, portanto, cuida de você. Escreva duas coisas que Deus faz para sustentar e proteger você. A mim em específico ou as pessoas? A você em específico é mais fácil, né? Eu poderia dizer que, tipo, ele me dá lar, casa, família, comida. Aí, isso. Continua. Tudo isso. Entendeu aonde eu quero Lembra chegar? do credo apostólico? Ele Isso, fala sobre isso. exatamente. Entendeu aonde eu quero chegar? É isso. Porque você não vai ficar pensando como vai responder quando alguém fala assim, tá, mas como é que Deus te ajuda? Eu sei. Por quê? Porque eu aprendi do credo apostólico e esse credo me aponta os olhos para dentro da Escritura. Como que Deus cuidou de outras pessoas assim como Ele cuida de mim ao longo da história. Então, nisso eu tenho aprendizado. Veio na mão, é isso que eu queria. Né? Muito obrigado. Então, essa é a resposta. Deus cuida de pessoas, coisas que Deus faz para proteger você. Então, Ele me dá o alimento, né? Proteger você na sua casa, por exemplo. Como é que Deus te protege em casa? Ou como é que Deus te protege no seu dia a dia, Gabriel?
Ah, me protege no meu dia a dia. A casa, o meu lar já é uma proteção. O lar Tipo, é proteção. Boa. Que- por exemplo, a casa. Se eu tenho uma casa, eu me protejo contra, sei lá, o frio de fora, a chuva, Sim, essas coisas. sim, E se não né? tivessem, por exemplo, o teto, não daria muito certo. Muito E bem. o mais importante também, pastor, Fala. Deus me dá a vida. Presente da vida. Ótimo. Sem vida não tem como ter e aproveitar das demais coisas que Deus nos dá, né? Exato. Vamos lá, ponto 4. Ezequiel, hein? Mesmo que Deus cuide de nós, às vezes ele permite que tenhamos dificuldades e problemas. Essa é uma afirmação, tá? Isso é verdade. Por que estes problemas e dificuldades acontecem? Lembrem o texto de Romanos 8:28. Por que é que essas coisas Para testar e ensinar. para? Desculpa, não ouvi, filho. Testar e ensinar. Testar e ensinar. Testar e ensinar. Testar o quê? Eu sei, eu imagino, mas eu gostaria Nossa que você... fé. Hã? A nossa Testar fé. a nossa fé. Será que Deus não sabe se a nossa fé é verdadeira? Será que Ele Posso Deus... sabe, responder essa pergunta? Oi, vai lá, vamos ele lá. sabe. Só que ele quer que a gente, ele quer que, tipo, que, entre aspas, a gente saiba também se a gente confia nele ou Ah, não. é isso, Ezequiel? É por aí, Ezequiel? Sim, Isso, sim. verdade. Deus sabe a fé que ele plantou no nosso coração. Foi ele quem plantou, né? Deus sabe o tamanho da fé que ele nos dá, né? Que ele cultiva em nós. Nós é que às vezes precisamos ser lembrados por Deus, né? De que essa fé que ele nos deu não é uma fé de casquinha, né? É uma fé de profundidade, é uma fé de sustentação, né? Muito obrigado, muito boa a resposta de vocês. Ponto 5. Deus nos ama e nos abençoa, mesmo sem nada merecermos. Como podemos explicar isso? E aí, lendo lá o texto de Salmo 103:13, depois explique. Salmo 103:13 diz assim, olha, como um pai se compadece dos seus filhos, assim também o Senhor se compadece dos que o temem. Como um pai se compadece dos filhos, também o Senhor se compadece daqueles que o temem. Como podemos explicar por que é que Deus cuida de nós, né? Mais ou menos é isso que está ali sendo Eu perguntado. posso falar, pastor? Pode? Eu acho que não tem quando a mãe ou o pai tem um filho, Sim. eles amam ele, o filho, desde o momento que eles nasceram, né? Certo? Desde o momento que ele nasce, sim. Né? E ainda assim, ó, E, deixa eu aproveitar aqui, só fazer uma pequena brincadeira, né? Porque tem criança que nasce e fala assim, nossa, que carinha de joelho, né? Veio todo enrugadinho, né? Aí você pergunta pra mãe, não, ele não é carinha de joelho, ele é lindo, ele é o meu filho, ele parece comigo, ele se parece... Só a mãe consegue entender como é que ele se parece com alguém exatamente. dos parentes. Mas por quê? Porque ela o gerou, ela trouxe ele à luz, né? Ela Exatamente isso ama. que você falou. Assim Fala. como Deus, é, a gente, tipo, a mãe ama a gente porque a gente saiu dela. Ela, tipo, a gente saiu, ela que gerou a gente. E a Isso. gente também, Deus criou a gente. Isso, isso. Olha como que está sendo rico, né, para nossa reflexão de lidar com os nossos pais, de cuidar dos nossos pais e de entender como que Deus, lá no quarto mandamento, lembra no quarto mandamento, honrarás o pai e a tua mãe, porque fazendo isso você agrada a Sim, Deus, né? Deus diz isso. Se você obedecer o seu pai e a sua mãe, eu vou te abençoar, porque isso me agrada o coração, né? Vai ter vida longa e abençoada. quando você Então, obedece ao seu pai e sua mãe, você também obedece a Deus. isso mesmo, isso mesmo. Então Deus vai dizer em outro momento lá no texto de Tiago assim: se você diz que ama a mim, tá? Que sou Deus, mas você odeia o seu irmão, se odeia alguém da sua família, você é mentiroso. Porque como é que você pode amar alguém a quem você não vê
e odiar alguém a quem você vê. Né? Então Deus não é um Deus de fantasia. Deus não é um Deus de discurso. Deus é um Deus real. Né? Por isso ele coloca na nossa vida, nosso pai e a nossa mãe, as autoridades. E aí diz o apóstolo Paulo, as autoridades, né, e a começar em casa, são ministros do Senhor. Estão ali como representantes de Deus. Tá? Então é importante que nós saibamos respeitar, amar e cuidar dos nossos superiores, porque fazemos isso, ao fazer isso nós agradamos a Deus. Avança. Aqui tem mais um pouquinho ainda. Vamos lá. Questão 6. Questão 6. Deixa eu botar ela aqui. Diante de tanta bondade de Deus, como podemos demonstrar a nossa gratidão a Ele? Escreva 2 maneiras pelas quais você demonstra que é agradecido. Obedecendo a Ele e a sua palavra. Obedecendo a Ele e seguindo a sua palavra. Concorda, Ezequiel? É suficiente? Como é que nós Sim. demonstramos? Ah, tá. Achei que você não ia. Estava pensando ainda. Né? Como podemos demonstrar a gratidão a Deus? Aprendendo a sua palavra, tendo prazer de estudar, né? Tendo prazer de estar na igreja, orando. Né? Quando eu paro para meditar a minha devoção, quando eu dedico tempo, agora eu vou mexer no pé de vocês. Quando eu dedico tempo para memorizar o catecismo, né? Eu estou agradando ao Senhor. Por que estou agradando ao Senhor? Porque essa é a vontade dele. Ele quer que eu guarde essa vontade no meu coração. Ele quer que eu guarde a sua palavra no meu coração. Senhor, eu quero adorar, eu quero servir ao Senhor, mas eu não consigo tirar tempo para estudar o catecismo. E aí? Se eu pedir a Deus, Senhor, me dá mais tempo para eu estudar o catecismo, ou Senhor, me ajuda para ter um tempo de concentração, um tempo dedicado, não precisa ser muito, Senhor, mas que seja um tempo dedicado para ouvir e para meditar no seu catecismo, né, na sua palavra, todo dia um pouquinho. Olha que Deus não vai decepcionar, tenho certeza disso. Né? Deus vai te dar condições para você estudar. Seja no intervalo do almoço, seja antes do lanche da tarde, né? Seja após a brincadeira, o treino, né? Quem treina, quem faz esporte, quem pratica esporte. Né? Então, tudo isso, se eu pedir, Deus me dá. Deus é bondoso. E essas coisas, ele diz, ele não mede esforço para que a gente tenha. Vamos lá, ver o próximo. Próxima questão. Próxima. Vamos lá. Opa. Aqui. Aumentando. Leia os textos abaixo e escreva uma situação na qual você ou alguém da sua família tem motivo para agradecer a Deus. Salmo 136:1. O que diz o Salmo 136:1? Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O que vocês responderam? Eu não respondi lá no caderno, mas eu posso responder agora. A gente pode agradecer a Deus com um serviço de alegria. Então, o que alguém de minha família tem, ou alguém da minha família, peraí. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Sim. Aí, então,
eu e minha família tem um motivo que... É muito difícil, tipo, o motivo é que Deus sempre deu tudo de bom pra gente. Uhum. Até quando são coisas ruins, certo? Uhum. Esse é o motivo. Porque se ele tem desejo, tem amor pela gente, sem nenhuma, sem nenhuma, sem ser porque a gente deu alguma coisa pra ele, Isso, sem pelo mérito da contrário, ele dá nossa as coisas pra parte. gente, sem mérito Isso. da nossa parte, a gente deve fazer a mesma coisa, ser grato por ele, por causa disso. Isso aí. É isso aqui, ó. Então vamos à próxima. Salmo Sim. 102, Ezequiel. Você agora. Salmo 102 diz assim. Cadê o Salmo 100? Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Situação na qual você e a sua família, ou alguém da família, tem um motivo para agradecer a Deus. Para eu poder estar nessa aula. Agora você vai explodir meu coração de orgulho. Catecismo. Fala. Por estar na aula de catecismo. Já falei. Então tá bom. Né? Sim. Salmo 112, 1. Quem responde essa? Salmo 112, 1. Então, tá escrito, eu posso falar que tá escrito no Salmo Pode, 112? pode, pode. As pessoas que temem a Deus reconhecem a bondade dele. Posso agradecer a ele obedecendo aos seus mandamentos. Sim, você escreveu ou isso é o que está no texto bíblico? Está no livro, né? Posso agradecer a ele obedecendo aos seus mandamentos. Né? Então, sendo obediente aos mandamentos de Deus. E aí que tá, vocês já aprenderam, entendeu? Então, esses mandamentos de Deus mostram, vocês vão ver isso mais à frente, aquilo que eu falei com vocês assim, ó, guardar ele no coração, na mente e no coração, vai ajudar a vocês responderem em situações de emergência, em situações em que você não tem muito tempo para ficar pensando, em ficar tecendo um estudo sobre aquilo que atitude você deve tomar. Você tem que tomar uma atitude rápida. E aí você precisa ter o quê? Na ponta da língua e na sua mente? A palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Tá? Então essa é a importância de a gente memorizar os mandamentos também. Tá? Vamos lá. Questão 8, sobre a numeração. Eu vou colocar aqui para vocês. Então, questão 1, vai lá para o número 5, né? Perdão, número 4. Número 2, 1 Pedro 5,7, vai para o ponto 1 do outro lado. Deus deseja que confiemos nele de todo o coração e nos sustentará. Quem mais? Quem vai querer tentar o próximo? Salmo 91:10. Nós estudamos hoje também. Qual é o ensino deste salmo? Não? Salmo 91:10. Posso? Tem uma do lado de cá que vai ficar sem resposta, que ela fica em branco, porque ela não se encaixa em nenhum dos versículos. Tá? É a última. É a última. Opa! Salmo 91:10. Ezequiel aponta que Deus promete cuidar de você. Vamos ver. Muito bem. Salmo 91:10. Deus promete cuidar de você. Vamos lá, Gabriel. Então a última contigo. 91:11. Lembrando que uma do lado de cá vai ficar em branco. Tem duas para escolher. Salmo 91:11.
está associado com qual texto da coluna da direita? Opa! Deixa eu ver quem chegou. Gabriel. Deixa o Gabriel chegar na sala, então. Oi, Gabriel. Eu havia feito a pergunta. Ô, pastor, Oi. Oi. eu não sei o que tinha acontecido, mas acho que o Senhor e o Ezequiel não estavam me ouvindo. Ah, Eu tá. acho, Tudo bem, tudo bem. eu acho que era minha internet, mas eu tinha respondido. Ah, A sim. 3 é a última, A e a 4. 4 eu acho que é a segunda. Vamos ver. Então a 4, deixa eu mudar aqui a tela para facilitar. A 4 vai para o ponto 2. Deus promete enviar os seus anjos para nos guardar. Acertou! Então, ficam respondidas assim. 1 fica no ponto 4, 2 no 1, 3 no 5 e o 4 no 2. E o ponto 3 não tem correspondente do lado esquerdo. E a última questão, para a tarefa do próximo encontro, pergunte a 3 pessoas que vivem em ambientes diferentes: quem é Jesus? Vocês chegaram a fazer essa pergunta? Tentaram na escola, tentaram no grupo de amigos, no grupo de Não, WhatsApp? eu não tinha feito a Não. lição, então eu Ah, não tá. sabia o que acontecer. Posso Mas deixar o eu vou desafio? fazer Topa o então. desafio? Então, pergunta, Sim. vocês vão ver. E assim, antes de vocês perguntarem, eu vou estimular vocês que estudem o segundo artigo. Tá? Eu hoje expliquei isso para Ezequiel. Como que o segundo artigo, eu vou explicar agora também. Como que o segundo artigo, ele faz uma relação muito positiva sobre quem é Jesus. E tem uma história que eu vou mostrar para vocês na próxima lição. Deixa eu ver que horas nós temos. São 5 horas, já passou o nosso tempo. Então, vai ficar para depois que Jesus faz essa pergunta aos discípulos, tá? Se vocês olharem, eu vou dar só o textozinho para vocês acharem. Mateus capítulo 16, versículos 13 e 14, tá? Nesse texto lá em Mateus, Jesus faz essa pergunta: que as pessoas dizem? Quem as pessoas dizem que eu sou? Ah, eles dizem que tu é um profeta, que tu és Elias, que tu és João Batista, que foi morto recentemente, né? E alguns pensam que tu és uma aparição, né? Aí Jesus fala assim, opiniões diferentes, né? Pessoas distantes têm opiniões diferentes. Assim, mas e vocês? Vocês que, né, estão comigo há tanto tempo, já há 3 anos eles já estavam juntos caminhando. Quem vocês dizem que eu sou? E essa é uma conversa fantástica. Vai acabar agora. Essa é uma aula fantástica. Essa é uma aula fantástica que Pedro tem, né? Pedro tem com Jesus, né? Que ele reconhece, ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro reconhece Jesus como verdadeiro Deus e também verdadeiro homem. E esse é o tema da próxima aula. Tudo bem? Tudo bem? Aguardo então de você, meu aluno, né, que chegou até aqui, que faça a questão 9, traga para a nossa próxima aula. E aqueles que já acompanharam, fica aí a tarefa também para a próxima semana, memorizarem o segundo artigo do Credo Apostólico e também fazerem essa pesquisa, essa entrevista com algum amigo, com algum conhecido da escola ou do grupo de amigos da rua. Quem é Jesus para você? Tá bom? E nós vamos tentar responder essa pergunta. Eu quero que vocês também respondam, vocês mesmos, quem é Jesus para você, olhando lá para o Credo Apostólico, tá bom? Muito bem. Chegamos ao final de nossa aula. Nós queremos agradecer ao nosso Deus e invocar também a sua bênção sobre cada um de nós. Pode ser? Então aqui, chegamos ao final da nossa aula, queremos invocar o Senhor para nos abençoar. Ó Senhor Santo Deus, que nos criaste, que nos supres de todo o necessário para o corpo e a vida, que nos proteges contra todos os perigos e males, que és Pai bondoso e misericordioso, guarda a cada um de nós ao final desta noite, também no culto de amanhã em que estaremos em tua casa, em tua santa presença. Abençoe-nos, ó Deus, com o teu perdão, abençoe-nos, ó Deus, com a segurança da vida eterna. Em nome de Cristo Jesus, teu amado Filho, nosso Senhor e Redentor. Amém.
E o Amém. Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém, gurizada. Amém, pastor. Muito bem. Encerramos aqui, gravamos a nossa aula. Vou postar a aula para a classe e já vou compartilhar também o nosso conteúdo da lição 17, tá ok? Ok. Tchau, tchau. Te vejo amanhã no culto. Tá bom, aguardarei. Fica com Deus, Deus abençoe. Tchau. Tchau. Pastor, rapidinho. Pode falar. Eu só queria agradecer também por o senhor estar fazendo esse catecismo que eu tô gostando muito. Que bom, Gabriel. Eu fico muito feliz mesmo. É um prazer que eu tenho poder ensinar o catecismo a vocês. E tudo isso que eu insisto, né? Insisto em memorizar, insisto com vocês para aprender, é algo que o meu pastor me ensinava, né?